Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Maurício. Atuamos no Movimento Espírita de Itaboraí, região. Atualmente, militamos na Casa Espírita Nair Cruz. Então, é um prazer enorme, né, estar aqui participando, partilhando com vocês, né, de reflexões em torno da doutrina espírita. Tá bom? Então, nós vamos ler uma página inicial, na sequência faremos a prece e vamos trabalhar o nosso tema, né, das nossas reflexões em torno do Espiritismo, que é a vida futura, que é um texto que está lá no Evangelho, no capítulo 2, né, cujo título Meu Reino Não É Deste Mundo. E tem outros materiais também de Allan Kardec, onde a gente vai encontrar bastante, né, reflexões sobre essa questão da vida futura. Tá ok? Então, nós vamos ler aqui uma página, né, do livro Recanto de Paz, do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, né, psicografado pelo Espírito Emmanuel. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo tempo é de Deus. Então, do Espírito Emmanuel, como dissemos, né? E psicografia do nosso queridíssimo, né? Chico Xavier. Então, nós vamos à nossa prece inicial, pedir a vocês que vocês possam, juntamente, né, participando dessas vibrações, engrossando essas fileiras, né? Porque a prece é um mecanismo poderosíssimo, né, de união de vibrações, de mentes, né, principalmente quando temos propósitos do bem, da paz, e isso promove coisas muito boas, né, para nós individualmente e também para a coletividade. Então, agradecemos primeiramente a oportunidade da vida, né, agradecemos a Deus, né, por estarmos encarnados. E rogamos, né, a Jesus, nosso mestre querido e bondoso, né, que possa sempre ser um farol nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nas nossas ações, sempre nos iluminando, né, através dos teus mensageiros, Jesus, que estão sempre dispostos, né, a nos ajudar, a nos colocar, né, sempre no bom caminho. Pedimos também pela nossa humanidade, que tem passado por muitas dificuldades, e, em especial, a questão relativa, né, à questão sanitária, à questão da saúde, né? Então, que possamos, né, agradecer por estarmos com saúde nesse momento e vibrar positivamente para aqueles que, nesse momento, estão necessitando, né, clamando pela cura dos seus corpos e dos seus espíritos. Graças te rogamos, Senhor, e que assim seja. Então, muito bem, meus irmãos e irmãs. Então, vamos agora às nossas reflexões. Tem aqui um material para poder dividir com vocês, né, o material que preparamos, para que sirva de fio condutor para facilitar o entendimento daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai, né, explorar a partir das ideias que o nosso codificador colocou lá, né, no item 2, a vida futura, tá? No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos colocando aqui na tela o material para a gente poder refletir, né? Que é sempre muito importante, né? Então, como eu disse, o título da nossa exposição, da nossa palestra, né, é a vida futura, né? E aí eu coloquei essa imagem aí, né? Ela tem uma provocação inicial, que quando a gente fala de vida, quando a gente fala de tempo, né? A gente há uma dinâmica própria, né? Muito grande nesse sentido, né? O que a gente está, quais são os usos do tempo,
o que estamos fazendo da nossa vida. E aí a gente pode aí ir linkando com uma série de coisas, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Problemas, planejamento, organização, exemplo, forma, espaço, capacidade, prazo, tudo isso, né? Diariamente a gente está sempre lidando, né, com essas questões, né? Então, a vida futura é um conceito fundamental para a gente poder pensar o espiritismo. Eu diria fundamental. O espiritismo ele tem conceitos que representam a espinha dorsal desse sistema, né, de ideias, porque o espiritismo é uma doutrina, assim como muitas outras. Então, você tem um sistema, você tem várias ideias que estão incorporadas, né, dentro dessa estrutura, e alguns desses conceitos que, né, vez por outra, a gente está, a todo momento, né, digamos, a vez por outra, a todo momento a gente está trabalhando, porque são base fundamental, né, dessa doutrina, é muito importante que a gente entenda. Então, quando a gente está falando de livre-arbítrio, quando a gente está falando da questão da reencarnação, a vida futura, né, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências a partir da ideia de reencarnação, a gente compreendendo minimamente esses conceitos, isso abre um horizonte muito grande para a gente poder entender efetivamente a doutrina espírita, né? Porque ser espírita não necessariamente é conhecer o espiritismo. A gente pode ser espírita, né, se vincular a uma casa espírita, fazer algum trabalho dentro dessa instituição, né, ser um tarefeiro, se engajar em alguma atividade ali que você tenha, né, que o indivíduo tenha ali uma aptidão ou um carinho maior para lidar, né, seja na evangelização, nas crianças, outros preferem trabalhar com as famílias, outros já preferem a questão da limpeza, a questão patrimonial. Então, assim, né, há uma diversidade muito grande de possibilidades, né, para que uma pessoa possa desenvolver as suas atividades na casa espírita. Obviamente, algumas casas pequenas, né, que não têm todos esses serviços, você tem ali, né, às vezes, as atividades principais, assim como outras, né, que já tem uma estrutura maior e aí já começa a dar voos maiores, né, realizando outros trabalhos, abrindo, né, até, às vezes, instituições de apoio, por exemplo, como creche, como um espaço asilar, né, para idosos, às vezes até mesmo um hospital. Então, tem casa espírita, né, albergues. Então, tem casas espíritas que começaram a crescer, se desenvolver muito e automaticamente começou a ajudar, né? Porque nós espíritas temos nós temos uma característica muito presente no movimento espírita, principalmente brasileiro, né? Essa questão da relação direta com a questão social, com o trabalho da caridade material, como a gente costuma dizer, né? Então, inclusive, isso gera um respeito muito grande, né, na comunidade religiosa, daqueles que conhecem, né, minimamente o trabalho que casas espíritas realizam, há um respeito muito grande, né? Eu digo isso porque, às vezes, conversamos com lideranças de outras religiões, né, e ainda que a pessoa tenha ali as suas, né, não aceite, né, as ideias, aquilo que nós defendemos, né, como espíritas, mas tem um respeito muito grande pelo trabalho que realizamos. Então, isso é muito importante. As grandes lideranças religiosas publicamente já manifestaram isso, né? Eu lembro, por exemplo, o padre Fábio de Mello falando, né, do respeito o profundo respeito que ele tinha pelo trabalho que o Chico realizou durante a sua vida, especialmente no que tange a questão social, né, o engajamento muito grande, né, no socorro às famílias, à pobreza, né, a questão da miserabilidade. Então, isso é uma questão importante que a gente precisa manter, né? Essa chama precisa estar acesa, né? Então, voltando, né, ao que a gente estava falando, o fato de ter esse engajamento e essa participação não pressupõe, né, que a pessoa, né,
que se coloca à disposição de realizar essas atividades, que ele conheça efetivamente, né? Ou minimamente o conhecimento espírita, né? Então, por isso que é importante, nos estudos, nas palestras, a gente está trabalhando esses conceitos, para que a pessoa possa, inclusive, ser um multiplicador, né? Porque é fundamental. O espiritismo tem uma questão que se afasta muito dessa ideia do proselitismo, né? Essa ideia da salvação, né? O convencimento dentro dessa perspectiva, né? Nós temos o espiritismo, ele parte de um outro pressuposto, tem uma fé raciocinada, então depende do movimento da própria criatura na busca por entender, né, essas questões. Mas nós dependemos de multiplicadores. Então, é por isso que é importantíssimo nós, espíritas, estarmos sempre buscando estudar. E esse estudar não é só assistir palestra, também assistir palestra. Estudar individualmente, em casa, você sozinho, ou em grupos de estudo na casa espírita, buscando ali, né, se debruçando sobre essas obras para poder entender melhor justamente essas questões, tá? Então, a vida futura, né? Rapidinho, passamos demais. Não, está aqui, né? Então, a vida futura, e temos a imagem do Cristo, né? Isso aqui esse texto está no item 2, capítulo 2, né? A vida futura. O Allan Kardec diz o seguinte, né? A vida futura contém a explicação para o entendimento da mensagem de Jesus. Porque, se vocês perceberem, em vários momentos, Jesus está sempre acenando para o porvir, a todo momento. Qual é um dos momentos chaves onde Jesus vai deixar claro essa questão do porvir? Isso vai aparecer em todo momento. Mas, no histórico, né, e considerado um dos mais belos discursos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, isso fica muito claro. Porque o que são ali as bem-aventuranças? É justamente Jesus falando o quê? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Então, que terra é essa que eles vão herdar? É essa terra, desse momento que nós estamos vivendo, dessa confusão de uma série de coisas que a gente ainda presencia na vida cotidiana, né, do nosso planeta, seja o Ocidente, seja o Oriente? Não é. Não é ainda esse momento. Inclusive, ele está falando o quê? Ele está falando de uma projeção futura. E ele vai falando, né, em todas as bem-aventuranças, né? Ele vai anunciando, né, trazendo essa perspectiva de futuro a todo momento. Então, o Espiritismo, ele vai fazer o quê? Ele resgata isso e aí, obviamente, fazendo as conexões com os conceitos espíritas. A vida futura, a perspectiva de vida futura dentro do Espiritismo tem uma relação direta com o quê? Com a continuidade da vida, né? Com a pluralidade das existências. Mas, ao longo aqui da nossa fala, a gente vai destrinchando melhor essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A vida futura contém explicação para o entendimento da mensagem de Jesus. Sem a perspectiva do porvir, ó, sem essa ideia de futuro, sem essa ideia de um horizonte, ficamos limitados a estreitos horizontes que nos impedem de ampliar a visão para entendimento mais aprofundado do verdadeiro significado da vida, em sua expressão de imortalidade. Que é óbvio, né? Se o indivíduo não tem um horizonte, para que ele vai se esforçar? Para qual é a perspectiva que há para o indivíduo? E isso a gente pode pensar em tudo, tá? A gente não precisa pensar exclusivamente numa perspectiva moral, na questão exclusiva daquilo que o Espiritismo coloca. Isso é em qualquer situação da vida de um indivíduo. Se a gente não tem perspectiva de futuro, mesmo para uma vida material, quando a gente está pensando profissionalmente, quando a gente está pensando numa relação afetiva, nós estamos fadados, né, já inicialmente digamos assim, a comprometer drasticamente, né, a continuidade dessas coisas. Porque se você não projeta um futuro para você profissional e você vai vivendo o presente a cada dia, como que você vai se preparar para isso?
que quando alguém faz um curso superior ou um curso técnico, qual é o desejo dele? É se preparar para que depois ele possa o quê? No futuro, ter uma, né, digamos assim, uma vida social melhor, propiciar isso à sua parentela, à sua família, né? Conseguindo ali se estabelecer economicamente, gerando renda, né? Tudo isso vem, né? Automaticamente precisa que você se prepare, que você, né? Crie um horizonte em torno daquilo que você deseja fazer. Então, em tudo, a gente tem que estar sempre projetando a nossa. É natural, inclusive, do ser humano. Agora, é claro que, na questão que a gente aqui está tratando, que é uma preocupação muito maior, né, do que a vida profissional, do que da relação afetiva também, né? Claro, isso é importante para nós, né, como indivíduos, mas a gente está falando de algo aqui que traz uma ideia muito mais abrangente do que essas coisas que eu citei, né? Que a gente está falando da individualidade, do ser, né? Da, daquelas perguntas clássicas, por exemplo, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o sentido da vida. Então, são questões que, ao longo da história humana, muitos pensadores, filósofos, né, sábios, sempre colocaram na mesa, né, em reflexão, e nunca a gente conseguiu, né, ter aí um horizonte e uma resposta a contento dessas questões, né? São sempre indagações que ficam pairando e sem uma, digamos assim, né? Sem um norte que possibilite para que as criaturas entendam e encontrem sentido para as coisas efetivo, como, por exemplo, o Espiritismo apresenta para a gente, né? O Espiritismo demonstra que a continuidade da vida não é uma questão meramente especulativa, né? A ideia de céu e inferno, ela é totalmente reconfigurada quando a gente pensa dentro do Espiritismo. Então, quando o Espiritismo diz que o inferno não existe, ele não existe dentro daquela concepção que foi idealizada ao longo da história humana, né? Agora, é lógico que existem regiões purgatoriais, regiões de dificuldade, então, e várias obras mediúnicas vão mostrar isso para a gente, né? Regiões de sofrimento, e tem obras clássicas, né, que vão nos trazer um panorama sobre isso que eu estou falando de uma forma muito importante, né? Você tem, por exemplo, das obras básicas do livro Céu e Inferno, né? Das obras que a gente chama de complementares, né? Como, por exemplo, o livro Libertação, né, de André Luiz, Memórias de um Suicida, né, de Camilo Castelo Branco, né, pelo Espírito, Camilo Castelo Branco, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Então, são obras que trazem, fora muitas outras, né, que trazem um panorama para a gente dessas regiões de dificuldade, de sofrimento, né? Então, aquele inferno figurativo e aquele céu especulativo, como é colocado, isso realmente o Espiritismo diz que não existe. Agora, existe sim, claro, na continuidade da vida, regiões de sofrimento e regiões aonde espíritos que já atingiram uma maturidade vão automaticamente se dirigir por conta das escolhas e ações que fizeram, né? Então, quando a gente está falando a resposta que o Espiritismo traz, ele traz um verdadeiro significado, né? A gente não está querendo dizer aqui que o Espiritismo é a verdade, porque não existe verdade absoluta, nem na perspectiva científica e nem na perspectiva religiosa. Em nenhum momento Allan Kardec coloca isso, né? De que o Espiritismo é a verdade absoluta, né? Porque isso inclusive, compromete, né? Os próprios pressupostos da doutrina espírita. A verdade ela precisa ser pensada sobre várias perspectivas. Agora, é claro que o Espiritismo apresenta para a gente um horizonte muito amplo, né? Ele nos dá, trocando em miúdos, de uma forma mais clara, ele nos fornece ferramentas muito poderosas que faz a gente compreender
e ter um sentido da vida bem abrangente e, digamos assim, é bem consolador, por isso da ideia do consolador prometido, né? Então, é por isso que Allan Kardec está dizendo isso. Ele não está sendo pretensioso quando ele está dizendo que esse entendimento mais aprofundado do verdadeiro significado da vida. Né? Então, é por isso que a vida futura é um conceito muito importante para aquilo que o Espiritismo traz dentro dos seus conceitos, das suas perspectivas. Tá? E aí, continuando, ó, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. A meta aqui a humanidade, esse é Allan Kardec falando, tá? A meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, essa ideia da vida futura, ela precisa estar no principal ponto do horizonte das criaturas na Terra. Ela precisa ser objeto das nossas maiores preocupações. E é algo que está numa preocupação mínima nas nossas vidas. E muitas vezes até mesmo sendo espíritas. Até mesmo sendo espírita, né? Porque o volume que a vida do presente, das ações do dia a dia, né, tomam na nossa existência é algo muito grande mesmo. Então, muitas vezes, mesmo sendo espíritas, mesmo tendo acesso a essas questões, nós acabamos o quê? Nós acabamos deixando de lado essa ideia da vida futura, essa ideia de pensar lá na frente, de pensar na continuidade da vida, né? Lembrar que aqui não é a nossa verdadeira vida, aqui é só um estágio, aonde nós estamos aqui num processo educativo, aonde tudo aquilo que acontece na nossa vida, que muitas vezes nós vemos sob uma perspectiva extremamente negativa, são possibilidades muito grandes de educação para nós. A vida é uma pedagogia muito grande para nós, como ser, né? Como seres espirituais, que vai muito além dessa constituição agora do presente, né? Nesse momento, Luiz Maurício, né? Mas Luiz Maurício é uma parcela muito pequena do que o espírito que anima o Luiz Maurício representa. Então, isso né, é uma camada. Imagine ali, né, a Terra, com aquelas várias camadas, né, de qual são formadas. Então, essa existência atual é uma dessas parcelas, mas ela pode ser muito grandiosa, ela pode ser muito importante, ela pode ser a melhor das nossas existências, mas isso vai depender exclusivamente de nós, né? Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Qual é o sentido de a gente ficar pensando em perspectivas morais de melhoria do indivíduo, de fazer o bem, de ser uma pessoa que respeite o próximo, de ser uma pessoa que preocupa e zela pelo outro, se não há o horizonte e continuidade desse esforço, para esse esforço? O que justifica esse esforço? O que justifica esse processo de mudança? O que justifica você se abster de vontades e de desejos que você tem, que muitas vezes ardem na alma, mas que você precisa fazer, que você sabe que é importante para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu processo de crescimento? Perde o sentido, né? É isso que ele está querendo dizer. De onde vem que os que não creem na vida futura, né? Olha lá, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ela apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Claro, qual é a ideia de vida futura que essas filosofias, esses sistemas religiosos apresentam?
é um horizonte que traz para você uma perspectiva racional, uma perspectiva que te dá solidez para você entender esses pressupostos? Ou é uma coisa meramente especulativa? Com todo respeito às outras doutrinas religiosas, é isso que nós queremos dizer. Por quê? Porque quando você não tem algo substancial nesse horizonte que você está apresentando, o que acontece? Aquelas pessoas, né, que não estão engajadas nessas doutrinas religiosas, né, dentro daquilo que essas religiões oferecem, eles olham e veem fragilidade nessas questões que são apresentadas, né? Por isso que Kardec diz aqui no final, ó, eles acabam considerando pueris, fútil, né? Vã. Por quê? Porque não tem solidez, falta materialidade nesse sentido, né? Olha lá, continuando. No livro Obras Póstumas, que eu indico para vocês, né? A gente tem A Vida Futura, no capítulo 2, item 2, né? Meu reino não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E A Vida Futura é um texto que está no livro Obras Póstumas. É bem interessante também. Por quê? Por quê, né? Porque é um momento diferente de Kardec também, né? É lógico que é um texto que foi publicado pós-mortem, né? Não é à toa que é Obras Póstumas. Mas é um texto que foi escrito por Allan Kardec em momento posterior, por exemplo, à publicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, como qualquer indivíduo na face da Terra, ainda que seja um espírito visionário, alguém ali importante dentro desse contexto, não é à toa que foi escolhido, né, para desenvolver esse trabalho, ele também vai amadurecendo nas suas convicções, nos seus entendimentos. Inclusive, Kardec vai fazer, né? Em alguns momentos, ele apresenta alguns diálogos diferentes de algumas perspectivas que ele apresenta no início, depois ele se modifica. Né? Só um exemplo, né? A questão relacionada à possessão, quando a gente lembra da mediunidade, a possessão que Allan Kardec está falando lá rapidamente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns é diferente, né? Ali, 1857, 1859, Allan Kardec já tinha ali, né, digamos assim, ele já tinha um lastro, né, nessa pesquisa que ele vai se debruçar, no entendimento daquilo, né, que os espíritos estão trazendo para ele a partir daquelas várias psicografias, daquelas vários encontros que ele está participando lá na sua residência, depois na Sociedade de Estudos de Paris, né? Obviamente, mas isso não quer dizer que ele não estivesse aberto a modificar o seu pensamento sobre algumas questões. Esse é um exemplo, né? Quando a gente vai ver mais adiante, que inclusive esse texto também está no livro Obras Póstumas, que fala sobre a possessão, a gente percebe Kardec modificando algumas questões sobre o que ele entendia dessa questão da possessão, né? Como mais um quadro dentro dessas questões relacionadas ao quadro de obsessão, que inicia, né, como aquela questão da obsessão simples, depois fascinação e depois subjugação. Possessão está ali junto, né, como se fosse um quadro posterior à subjugação, né? Então, ele admite essa questão, ele modifica o seu olhar, né? Todo aquele material que ele tinha produzido, essa estrutura se mantém, né? Inclusive essas perspectivas, obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas ele já passa a ter um olhar diferente daquilo que inicialmente ele negou. Por quê? Porque ele é um cientista, ele é um pesquisador, e pesquisador ele não se fecha diante das suas ideias. Ele está sempre aberto, porque esse é um modus operandi da ciência. A ciência, ela realiza a experiência, ela tem um método e ela observa e replica aquilo. Então, Allan Kardec ele traz para essa questão do espiritismo essa perspectiva metodológica da ciência, né? De observação, da experiência. Então, como um cientista,
ele não poderia estar fechado a esse processo de mudança, a essa dinâmica natural do processo científico, né? Da produção do conhecimento na ciência, né? Então, ó, em Obras Póstumas, o que Allan Kardec vai dizer? Olha lá, a vida futura não é mais, né, não é mais um problema, é um fato adquirido pela razão e pela demonstração para a quase unanimidade dos homens. Por quê? Os seus negadores não formam senão uma ínfima minoria, apesar do ruído que se esforçam por fazer. Então, aqui, Kardec está dialogando diretamente com os materialistas, né? Digamos assim, com os materialistas, com aqueles exclusivamente, né, ligados a essa perspectiva filosófica, que era uma minoria, querendo ou não, quando você pensando no todo. Porque mesmo aqueles outros que não têm o entendimento da vida futura que o Espiritismo apresenta, têm uma ideia de continuidade da existência, né? Tem uma ideia de prosseguimento. Então, isso já é muito importante. Ainda que, dentro da perspectiva da doutrina espírita, a gente tem um sentido diferente para essa ideia de vida futura. Mas, por exemplo, né, os espiritualistas e todas as religiões que acreditam na continuidade da existência são espiritualistas, né? Os católicos são espiritualistas, os protestantes são espiritualistas, os ubandistas, né? Os candomblecistas, e várias outras filosofias, né? Doutrinas, né? O racionalismo cristão, não importa, a gente poderia ficar falando aqui várias outras, né? O Santo Daime, não importa. Acredita nessa continuidade da existência? Então, existe uma perspectiva espiritualista nessa doutrina, seja ela religiosa, exclusivamente filosófica, certo? Então, aqui ele está dialogando diretamente com eles, né? E é uma parcela pequena. Aqui é exclusivamente os materialistas mesmo, né? E ali, ó, continuando, tá? No livro Obras Póstumas. Por muito sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma senão de um ponto de vista místico. Esse é um ponto importante, muito importante. Então, aqui Kardec está fazendo uma ressalva. Primeiro, ele está dizendo que muitas pessoas, né, é uma parcela muito pequena, que esses que não creem na continuidade da existência na vida futura. Então, ali é uma perspectiva materialista, exclusiva. Porém, né, aí vem um problema. É isso que ele está apresentando agora. Ele está dizendo o quê? Que muitas vezes, ainda que acreditem, essa preocupação, no caso que no que se refere à imortalidade, é exclusivamente de um ponto de vista místico, né? Não tem uma reflexão sobre isso. Não existe uma preocupação real da criatura sobre essa questão, né? E olha lá, realmente, né, aqui não é um texto de Kardec, é texto nosso, né? Realmente, para a grande maioria das criaturas, a alma é como algo além de nossa condição de encarnados, transcendente a nós mesmos, e só precisamos nos preocupar com sua situação após a morte física. A existência de alma está condicionada muito frequentemente ao fato da criatura possuir algum tipo de crença religiosa, transformando assim em alguma coisa mística. Aqui tem uma questão nossa, mas é um texto que nós pegamos agora, que eu lembrei, é do jornal Correio Espírita, né? Se eu não me engano. Acabei esquecendo de colocar aqui a referência. Então, é exatamente isso. Por que uma coisa mística? Porque a pessoa pode crer, mas existe um condicionamento de você pensar nesse sentido sobre essa questão no presente? Não, muitas vezes não, né? Então, é uma crença dentro da perspectiva religiosa, mas que efetivamente não opera na vida da criatura nesse processo de mudança, né? Acaba ficando uma coisa para você poder pensar depois, né? Então, você se preocupa muito se vai para o céu ou para o inferno, a preocupação fica muito nesse sentido, né? Uma questão acaba caindo num campo especulativo muito grande, né? Então, e essas próprias religiões, ou pensamento, ou filosofias, também fazem com que a criatura
não pense nisso, né? Como se isso fosse uma coisa para você pensar depois da morte física. Então, acaba não sendo uma ferramenta e uma questão de potencializar a transformação do indivíduo, quando deveria, né? Então, vejam quando você pensa a vida futura na perspectiva espírita, como que ela se modifica. Se modifica muito, né? Então, nascemos, morremos, renascemos inúmeras vezes e continuamos nos acertos e desacertos das provas e expiações, repetindo lições não aprendidas, indo e vindo e tornando a voltar. E a morte ainda nos causando enorme impacto, né? Aí já trazendo para o nosso campo da nosso pensamento espírita, né? Aqui aqui tem uma contribuição também do Richard Simonetti, né? Então, e a morte ainda nos causando enorme impacto, que é um livro, inclusive, que eu indico para vocês. É um livro muito bacana para a gente indicar para aquelas pessoas que chegam recentemente à casa espírita, têm dificuldade, né, de trabalhar com essas questões sobre morte, sobre reencarnação, sobre a questão dos espíritos. Por isso que o Simonetti, que foi um companheiro que contribuiu muito, né, no movimento espírita, né, o Richard Simonetti, paulista, né, que desencarnou recentemente, inclusive, né, não tem muito tempo que desencarnou, ele produziu muitos livros com justamente com essa ideia de ajudar esses que estão recém-chegados, né, e aí ele usa muito a questão do um tom jocoso, né, ali para poder aliviar também, né, usando histórias. Ele gostava muito, gosta, né, muito dessa perspectiva, né? E aí as obras têm essa contribuição. O livro é Quem Tem Medo da Morte, né? E tem também Quem Tem Medo dos Espíritos, né? Que é muito legal também, né? Então, o Richard Simonetti, esses livrinhos dele, né, são livros pequenos, né? A leitura é muito fluida, né? A escrita dele é muito legal, justamente por essa questão também, às vezes ele até meio anedótica, né? Ele ali brincando e a coisa vai ficando mais leve e tem fundamentação, né? Que é isso que é importante. Tem fundamentação conceitual. Ele trabalha com a questão ali espírita, né? Com cautela, muito cuidadoso, né? Então eu indico para vocês, tá? Então, e a morte ainda continua nos causando enorme impacto. Por que que ela continua nos causando enorme impacto? Porque a nossa ideia de vida futura é uma ideia especulativa, equivocada, quando a gente pensa dominante sobre aqueles que acreditam nessa ideia de continuidade. Não adianta só a gente acreditar na continuidade, né? O que que isso representa efetivamente na nossa vida? Pode ser que não represente nada. Por isso é muitas vezes a ideia do indivíduo falar sobre a morte, mesmo às vezes sendo espírita. A gente não quer falar sobre isso. A gente quer, né, postergar esse assunto o máximo possível para outra hora. Mas como espíritas, como que a gente não admite, né, falar sobre isso? Como que a gente não, digamos assim, né, a gente não se permite esse tipo de discussão, esse tipo de avaliação? É fundamental para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Não é que a gente está desejando desencarnar, não tem nada a ver, né? E isso é uma coisa totalmente no campo místico, né? Do campo do senso comum, que continua prevalecendo, fazendo presente, moradia, né? Principalmente no mundo ocidental, né? Esse pânico, esse desespero de falar sobre a morte, né? Quando observamos e acompanhamos entes queridos, familiares ou amigos próximos, despedindo-se da vida impermanente e acessando o portal da realidade morredora, é quase inevitável refletirmos sobre a transitoriedade da existência passageira e a importância da vida perene, né? Muitas vezes a gente só se permite nesses momentos, né? Mas não deveria ser assim. Então, quer dizer o quê? Que a gente deveria ficar falando sobre a questão da possibilidade da morte a todo momento? Óbvio que não, claro que não. É pensar a questão da vida futura. Quando você pensa nessa ideia da vida futura, a continuidade da existência, a ideia do dever, né? A prática do bem como um dever, como diz lá o espírito Lázaro, né? No capítulo 16, no texto O Dever,
tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um texto belíssimo, né? Ele fala sobre essa questão do dever. Esse componente moral que nós temos sim, né? E aí a gente entende, né, a prática do bem como um dever de nós espíritas, cristãos, né? Seguindo, né? E aí eu peguei uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, para poder contribuir, né, aqui na nossa reflexão, né, sobre essa questão da vida futura. E já que a gente falando sobre a questão da morte, né, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que pergunta importante, interessante de Allan Kardec, né? Ele não ele pergunta qual o sentimento, mas ele traz já nessa pergunta, né, os principais questões que dominam a alma humana, né? Que é a dúvida, o temor e a esperança. Os três, né, se fazem presentes nos indivíduos nesse momento, né? É... E aí, o que os espíritos vão responder? Olha lá. A dúvida dos céticos, empedernidos, né? Aqueles que não admitem, em hipótese alguma, né, essa ideia da continuidade da vida, né? Muitos se baseiam numa perspectiva filosófica exclusivamente materialista, nihilista, né? Nessa ideia de você, digamos assim, ser contra as tradições, as crenças, né? De que isso não leva ninguém a nada. Então, para esses, né? A dúvida. O temor para os culpados. Porque a gente sabe que no momento da passagem, né? Nesse momento da morte, a gente é colocado frente a frente com a nossa. É como se colocasse a gente diante do espelho, diante de nós mesmos. Então, automaticamente, todas essas escolhas, ações, esse aprendizado, a vida, ela é passada, né? Digamos assim, ela é passada a fio ali, né? Pelo próprio indivíduo. Então, automaticamente, né? Isso acaba sendo uma coisa ali inerente à alma, né? Dessa alma que está nessa condição, com essa mente, com essa consciência muito culpada, o temor. E a esperança nos homens de bem. Por quê? Porque esses têm a ideia da vida futura, né? Digamos assim, de forma plena na sua existência. Então, para esses é esperança, né? Agora, é lógico que existe uma transição, né? A gente não está falando aqui de compartimentos, né, fechados. Então, existe ali aquele que sente o temor de uma certa culpa, mas, ao mesmo tempo, também tem algum tipo de esperança que lhe domina a alma. Então, né, a gente, não é à toa que a gente vai pegar lá, quando Allan Kardec trata da escala espírita, a partir da questão 99, a gente vai ver ele demonstrando claramente que existem gradações, né, naturais entre aquelas tipificações que ele vai fazendo, né, dos espíritos, né, das classes e das ordens, né? Seguindo, olha lá. E aí, dando continuidade, agora falando diretamente para vocês, convidando vocês a refletir sobre a existência de vocês, de cada um, aproveitando que nós estamos iniciando o ano nesse momento, né? Que nós estamos apenas, né, no 8º dia. Então, a gente ainda está, né, ainda num momento muito bom para poder planejar o nosso ano, refletir sobre a nossa existência, examinar os nossos passos, aquilo que a gente já fez, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é a tua obra? Qual o teu legado, né? Qual é a tua herança? Não no sentido econômico, né? No sentido material. Qual é a tua obra? Qual o teu legado? Qual é a tua herança? Se você se for,
nesse momento, e a gente sabe que em algum momento a gente vai, né? Essa é uma verdade muito grande na nossa existência, né? O que a gente vai deixar? Queria que vocês pensassem sobre isso nesse momento, né? Porque isso são questões que a gente precisa pensar na nossa vida. Certa feita eu fui num local, né? E aí tem uma frase que me marcou muito, lembro, um espaço militar, né? Eu nunca tinha entrado nesse local, e aí tinha uma frase estampada lá: se você não existisse, que falta faria? É uma frase forte, né? Mas que nos sacode, né? Eu lembro logo dos árabes, né? Os árabes dizem que os homens são como tapetes, né? Que de vez por outra precisam ser sacudidos, né? Assim que a gente faz com tapete para tirar a sujeira. Então, se você não existisse, o que falta faria? Você faria falta para algumas pessoas? Daí essa ideia da obra, essa ideia do legado, essa ideia da herança, né? Será que efetivamente nós somos importantes para aquelas pessoas que estão próximas a nós? Veja bem, importante, né? Não confundam importância com fama, né? Fama é uma coisa, importância é outra. A fama, ela vem e pode acabar. A importância fica. A importância fica, né? E como que a gente se torna efetivamente importante para outras pessoas? Quando elas pegam a gente e levam a gente para dentro delas, né? Quando a gente é introjetado por essas pessoas, quando a gente passa a fazer parte dessas pessoas, efetivamente, né? Quando a gente faz isso, a gente não é esquecido. A gente se torna realmente importante. E a gente passa a fazer falta para essas pessoas se a gente, por acaso, não existisse ou deixasse de existir. Então, essas são coisas importantes para a gente poder pensar. Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, uma vez que a gente está começando o ano agora, né? Qual a tua obra? Qual o teu legado? Qual é a tua herança? Né? O Albert Schweitzer, né? Acredito que vocês conheçam, né? Foi um personagem importantíssimo da história do Ocidente, né? Foi prêmio Nobel da Paz, inclusive, né? O Albert Schweitzer, até os 30 anos, ele era músico, né? Era um grande intérprete de Bach, uma vida estabilizada, né? E não tinha problemas nenhum com a questão econômica, social, né? Mas ele não se sentia preenchido, né? Ele não se sentia preenchido, faltava alguma coisa nele, né? Faltava essa importância, né? E aí um belo dia, ele percebe, né? Ele se toca, né? O coração dele fica muito tocado, né? Sensibilizado ao ver como que as pessoas na África, no continente africano, padeciam, né? Por falta de socorro médico, por falta de hospital, por falta de tratamento, né? E aí ele escolhe um desses lugares, né? Que é o Gabão, e vai para lá. Primeiro, ele se prepara para isso. Olha que coisa interessante, né? Então, olha que exemplo para a gente. Detalhe, né? Albert Schweitzer era pastor evangélico, teólogo, escritor, músico, né? Enfim, ele se prepara para isso. É importante isso, né? Já que eu quero ajudar efetivamente alguém, eu preciso estar preparado para isso minimamente. Desde as coisas simples, desde as coisas mais complexas. Então, é lógico que ele idealizou algo mais complexo. Então, o que ele faz? Ele já com mais de 30 anos, ele entra para a faculdade de medicina e vai estudar para ser médico. Ele se forma, a esposa compra a ideia, né? E vai fazer enfermagem, ele faz medicina, e eles se especializam, inclusive, em doenças tropicais, porque estavam indo para o continente africano, e vai lá para o Gabão e fica lá durante até o final da sua existência, por mais de 30 anos, sendo importante para aquelas pessoas, né? Funda hospital, trata de muita gente, né? Como é que ele buscava recursos? Vez por outra, visitava, saía do Gabão, ia para a Europa
para a Alemanha, participava de sinfonias, de concertos, promovia eventos, conseguia angariar recursos, voltava, construía mais uma ala, construía mais uma enfermaria, e assim ele foi desenvolvendo e realizando o seu trabalho. Vejam que coisa interessante. Alguns biógrafos relatam, né? Quando o Albert Schweitzer morreu, aconteceu uma das coisas mais incríveis, né? Por quê? Porque o corpo do Albert Schweitzer foi enterrado na Europa, porque ele era europeu, né? Ele vai ser enterrado na Alemanha. Mas o coração dele fica no Gabão, porque a população do Gabão pede à família, né, que deixasse o seu coração para que fosse enterrado no Gabão, junto com aquelas pessoas que ele efetivamente se fez importante. É lógico que esse é um exemplo muito grandioso, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir, né, ter a capacidade de desenvolver, de realizar um trabalho de um espírito dessa natureza. Mas olha o exemplo das coisas grandiosas para as coisas pequenas, né? Comece fazendo aquilo que é pequeno, aquilo que é muitas vezes imperceptível para muitos, que quando você perceber, você vai estar fazendo coisas grandiosas, né? Comece fazendo pequenas coisas, quando você já, daqui a pouco, quando você nem perceber, estarás fazendo coisas muito maiores e grandiosas. E aí, por que que eu lembrei agora, né, sobre o Albert Schweitzer? Schweitzer tem uma frase importante que é uma das últimas coisas que eu falo para vocês, né? Aqui na nossa reflexão desse dia. Schweitzer tem uma frase que diz o seguinte, né? A tragédia na vida de um homem não é quando ele morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Olha que coisa profunda, né? Eu vou repetir. A tragédia na vida de um homem não é quando ele morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda vive, quando ele ainda está vivo. E quantas pessoas, hoje, encarnados, estão mortos por dentro e estando vivos? Essas são as nossas reflexões. Nós já estamos caminhando para o fim, né? Eu também deixei aqui uma frase para vocês do livro Voltei, né? Espírito algum se sentará no trono que não edificou e nem brilhará com lâmpada alheia. Essa construção é individual, né? É justamente o legado, a sua obra, né? Para que a sua vida não se torne banal e fútil, né? Infelizmente, essas são as nossas escolhas e já foram muitas vezes ao longo da nossa existência, né? Espírito algum se sentará no trono que não edificou e nem brilhará com lâmpada alheia. Essa é uma frase do irmão Jacó, né? No livro famoso, né? No movimento espírita, que é Voltei, né? E aí, para fechar, já que a gente falou de vida futura, a gente iniciou a nossa página falando de tempo, e aí a gente vai fechar também com o tempo, né? Então, o texto Aviso do Tempo. É um texto bem pequenininho. Quem não conhece esse livro se chama Migalhas, né? Psicografado pelo Espírito Emmanuel, do Francisco Cândido Xavier, que é um opúsculo, né? Um livro bem pequenininho, aonde tem ali os textos muito breves, como esse, né? Eu não peguei um trecho do texto, né? O texto está na íntegra aqui, né? E aí, o título, Aviso do Tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente, Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho. Mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez, uma única vez. É igual um rio. Aquela água que passou por ali não passa mais. Então, muita paz a todos. Um prazer estar aqui com vocês, né? Desejo que a casa, né? Que a instituição seja abençoada no seu trabalho,
nas suas atividades, né? Que essa mensagem tenha sido uma mensagem de esperança, que a gente está precisando disso, né? Uma mensagem de incentivo, né? Como eu brinquei lá, como os árabes são como tapetes, né? Mas que possa também ter servido, né? De alguma forma como uma sacudida, como uma reflexão, né? Importante, lembrando que nós estamos num momento bem ideal para fazer isso, né? Que é o fim de um momento e o início de uma nova era, né? A partir desse ano de 2022. Então é isso, meus caros irmãos e irmãs. Vamos fazer então a nossa prece final para a gente poder encerrar a nossa atividade, né? Então, Jesus, amigo querido, agradecemos pela oportunidade de trabalho. Deus abençoe a cada um desses, Senhor, que acompanhou conosco aqui a nossa fala, a nossa reflexão, né, em torno da doutrina espírita. Abençoe também os seus parentes, amigos, né, próximos e não tão próximos também. Sejam todos abençoados. Que esse ano seja um ano, Senhor, de mudanças importantes para nós, para que possamos, né, ter um horizonte novamente, né, ter um horizonte oferecido para o coletivo de paz, de progresso, de continuidade, né, retirando, né, daquelas mentes desavisadas e não tão alinhadas com o teu pensamento, a ideia de pessimismo, a ideia de fim da existência, a ideia de que não há horizonte, não há vida futura e não há continuidade. Que esses irmãos possam, né? Porque dentro deles existe esse germe, existe essa centelha do teu amor e da tua misericórdia. Despertar e entender que a vida é um presente de Deus e que ela precisa ser sempre muito bem cuidada. Graças te rendemos, Jesus, e que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos
tuas mãos solicitas meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro